como você está. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Uma igreja porque tem crente que confessa o seu pecado a Jesus. Uma igreja porque é piedosa, porque é cheia de misericórdia. Eu quero que você abaixe sua cabeça, que você ore a Deus neste momento, colocando a sua vida para Deus, colocando o pastor Edson que vai pregar. Na sua oração, eu quero que você lembre do irmão Marciano. O irmão Marciano está agora internado no Hospital da Unimed, é um jovem. Quero que você ore para Deus curá-lo. Lembrar também do Miguel, a netinha do pastor Nilson, Suri Hila, está completando os 5 anos e pediu para a gente orar. Esse momento é um momento para a gente pedir a Deus. Como lembrar do pastor Alcimar, colocar o pastor Alcimar nas mãos do Senhor. Vocês viram ontem a dificuldade de até falar. É tempo da gente. Coloque o pastor Alcimar. Coloque a irmã Alessandra Ragnol, a irmã Maria de Bossan, irmão Zevir, irmão de Jaime Maia, a irmã Marli Tavares Pereira, o seu esposo, Roberto. Todo tempo da gente pedir a Deus, colocar essas vidas no altar, Senhor. É tempo de pedir a Deus pelo culto, que Deus traga cura no culto, que Deus traga bondade no culto, que Deus manifeste o poder dele no culto, que haja nessa noite batismo do Espírito Santo, que haja nesse momento arrependimento, que haja nesse momento confissão de pecados. Então, glória a Deus.
Baixe sua cabeça, piano para tocar a melodia, ok? Para tocar a melodia. E daqui a 2 minutos, o pastor César vai vir no culto e vai orar, colocando esses pedidos nas mãos do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, uma beleza da tua santidade. E a ti rendemos todo louvor, toda adoração. O Senhor é digno de recebê-los. E nessa hora que aqui estamos reunidos para a adoração do teu nome, nós também queremos colocar diante do Senhor a nossa petição. Cada irmão, cada irmã que aqui está nesta noite tem um desejo em seus corações. Desejo que o Senhor pode realizar, o Senhor pode fazer. O Senhor Deus que faz tudo quanto pedimos ou pensamos, muito além do que imaginamos. Por isso pedimos ao Senhor, atenda ao nosso clamor, atenda a nossa oração. Ó Deus, fale conosco. Ouça-nos, ó Deus, neste tempo, nesta hora. Esteja os seus ouvidos a ouvir a nossa petição. Abata a angústia do nosso coração e o medo que carregamos dentro de nós, que o Senhor possa aniquilar. Renova, Senhor, a esperança do meu irmão e da minha irmã nesta noite. Que a tua mão poderosa, operosa, possa tratar a nossa inquietude. Mas, sobretudo, Senhor, que o Senhor possa abrir os céus e atentar-se para tudo quanto temos necessidade nesta hora. Clamamos a Ti e a Ti pedimos, porque entendemos que só temos o Senhor para resolver todas as questões da nossa vida. Só o Senhor é Deus poderoso, só o Senhor é Deus glorioso, só o Senhor é Deus que pode fazer muito mais do que nós pensamos, e só o Senhor está vendo a necessidade dos teus filhos. Como o salmista disse, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Nós estamos clamando a Ti porque nós temos a certeza de que o Senhor nos ouve. Nós clamamos a Ti porque temos a certeza de que o Senhor está atento às nossas necessidades. Nós clamamos ao Senhor porque temos a certeza de que o Senhor é um Pai generoso e está pronto para nos ouvir e nos atender. Por isso, ó Deus, nesta hora nós pedimos ao Senhor, faça a Tua vontade na nossa vida, independente das circunstâncias. O que nós queremos é ver a ação do Senhor em nós. Por isso, ó Deus, age em nosso favor. Ajuda.
Abençoe o pastor Edson. A pregação desta noite, pelo teu certo nas tuas mãos. Mas o vereador do irmão Marciano, da Súria, é tio do pastor Wilson, completa aniversário. Da irmã Maria de Bossan, também está enfermo. E pedimos ao Senhor, tenha compaixão desse irmão e abençoe-os com todas as sortes de bênçãos espirituais. E a cada um que veio, Senhor, que o Senhor possa abençoar com poder e graça. Ó Senhor, por favor, venha nos socorrer, venha nos dirigir e venha nos ajudar. Perdoa os nossos pecados e receba a nossa oração no teu trono de graça e receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos orar por nossas crianças agora, os professores também já aqui em cima. Vamos abençoar nossas crianças para que elas também sejam ministradas lá pelos professores. Isso, pode vir para cá para receberem a bênção. Traga o seu filhinho, você que está gestante também, pode vir para Deus abençoar. Isso, pode vir. Pastor Domenico, vem aqui para orar por nossas crianças. Isso, pode vir cá. Nossa criançada aí. Isso, pode continuar vindo. Isso. Amém. Vamos agradecer por nossas crianças. Só salve de palmas para nossas crianças. Amém. Glória a Deus, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, nesse momento nós colocamos a vida de cada um desses pequeninos que aqui em cima estão, Deus. Senhor, cada um deles pertence ao Senhor. E, Senhor, nós pedimos, ilumine a mente agora, Pai, de cada professor que vai estar ensinando a Tua palavra com uma linguagem especial, mas esse momento que é tão importante quanto o momento que teremos aqui na ministração da Tua palavra. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra faça morada em cada coração dessas crianças. Pedimos a Tua graça sobre cada uma delas. Que o Senhor as livre de todo mal, do homem mau. Que o Senhor livre, Pai, cada uma delas de todas as artimanhas do inimigo. Que o anjo do Senhor esteja guardando, protegendo-as e livrando de todos os males. Nós pedimos a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Temos crianças novas aí, não? Qual é o nome desse moço? Fala o seu nome. Bernardo. Salve de palmas, Bernardo. Amém. Esse nome aqui. Davi, salve de palmas, Davi. Tem um amigo aqui. Qual é o nome do amigo? Vinícius. A salve de palmas para o Vinícius. Amém. Na verdade, a salve de palmas para todo mundo aqui. Amém. Deus abençoe. Vamos começar com todo mundo aqui, com a professora, tá bom? Deus abençoe também. Aí, tá bom? Para participar. Deus lhe dá visão. Você tá bom, Davi? Então tá bom. Deus abençoe. Esse momento, irmão, é um momento especial e nós queremos convidar o pastor Edson já aqui. Pastor Edson. Estou lascado. Ele vai trazer a palavra do Senhor neste momento. Ok? A igreja cantou, a igreja orou, já tivemos nosso momento de confissão. Então agora é o momento da palavra, da pregação. Depois a gente vai voltar a cantar. Depois você terá a oportunidade de pregar o dízimo, de pregar a oferta. Eu vou pedir aos nossos irmãos lá da nossa igreja Proclamai, lá em Itaparica, fique de pé aí, nossas irmãs queridas aí, Itaparica, fique de pé. Isso, a salva de palmas aí. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos então, meus irmãos, neste momento, quero pedir silêncio para a gente ouvir aquilo que Deus tem. O pastor Edson foi pastor aqui conosco durante muito tempo. Hoje ele está pastoreando a Igreja Batista em Viçoso, Jardim, ali na bela cidade de Niterói. Na bela cidade de Niterói. Na bela cidade. Se você não conhece, você precisa ir lá em Niterói. Niterói, quem vai em Niterói, geralmente não quer voltar mais não. Que Deus abençoe o pastor Edson. Que Deus guarde todos nós, que Deus ajude
a sua vida, seu coração. Muito obrigado por estar aqui para nos abençoar. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Écio. Obrigado, pastora Ilka. Como eu sou recebido aqui sempre que venho começar pela casa do reverendo. Chego lá, em casa, fica até meio constrangido, chego lá, já tem um quartinho reservado, já tem tudo. Muito obrigado, né? Deus abençoe aí, é um prazer estar aqui vendo amigos e irmãos, né? Pastor Jorge, pastor Benito, pastor Helena, pastor Wilson, pastor para todo lado, né? Pastor para todo lado. De modo que, irmãos, muito feliz de estar aqui com vocês, escutando aí juntos para adorarmos o nome do Senhor. A esposa trabalhando, eu conosco, aqui pertinho de vocês, aqui no KPM, sai amanhã, já está agora de manhã, já parte para o kit novamente, né? Os filhos já estão chegando de pai, casado, hoje, vou falar com a gente aí, aqui em casa agora, também já estamos embora, final, graças a Deus, começou a namorar, daqui a pouco ele vai estar já casando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Né? Irmãos, abra sua Bíblia então, no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. A partir do versículo 19. Atos 11, 19. Você dá o controle aí no microfone aí, porque às vezes eu grito muito. Controle aí um pouquinho. Abaixa um pouquinho. O nosso está os irmãos aqui. Atos, capítulo 11. Versículos 19 a 26, vamos ler. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns homens, sírios e sinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E gostaria também que projetasse lá Lucas, que é o textual, e gostaria que os irmãos pudessem estar lendo Lucas 24. Gostaria que os irmãos pudessem 49 até o 53, por favor. Toda a igreja. E eis que sobre vós me envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora, até gritando, e levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, enquanto abençoavam, apartou-se deles, e foi levado ao céu. E depois de adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Estavam continuamente no templo, Bendizendo a Deus. bendizendo a Deus. Eu quero estar meditando sobre o tema, né? Podemos dizer assim, fé para crer e virtude para realizar. Já que quando você exerce a sua fé, você recebe a virtude do Espírito Santo para continuar a sua vida
cristã com produtividade. Então, fé para crer e virtude para realizar. Queridos irmãos, o Espírito Santo é a promessa, você sabe, você aprendeu do Pai para aqueles que creem, e a herança que o Senhor deixou aos seus servos. Muito mais ainda, é a presença indispensável para o exercício da fé e a prática dos dons do Espírito, para combater o mundo das trevas. Sendo assim, queridos irmãos, a ordem de Jesus foi uma: ficai aonde? Em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Jerusalém era o centro da adoração, era o centro religioso daquele tempo, dos judeus. E ali, então, tinha que ser ali, porque Deus precisava mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, que perseguiam os profetas, que o Espírito Santo de Deus havia marcado aquelas pessoas que ali estavam, e a partir dali, então, o Evangelho ia ser pregado no mundo todo. Dito isto, queridos irmãos, durante a nossa palavra, são 3 pessoas, 3 nomes que eu quero citar, e dentro disso você vai estar percebendo, então, a fé que é desenvolvida na vida dessas pessoas, e as virtudes do Espírito Santo que é desenvolvida na vida dessas pessoas, que virtudes essas que eu preciso ter, que você precisa ter. Pedro, Paulo e Barnabé. 3 pessoas importantes aqui neste texto. O caminho cristão, ele não se concretizou em Jerusalém. Por quê? Bom, Jerusalém ele nunca deixou de ser judia. Mesmo o Espírito Santo vindo, tudo lá era limitado pelo fato deles terem uma vida muito centrada em si mesmo e ali em Jerusalém. Jerusalém, então, Deus manda o Espírito Santo para que eles possam entender a visão que Deus tinha para aquela cidade, para aqueles irmãos. E aí, Pedro era o produto de Jerusalém. Pedro era o produto de Jerusalém. Estava acostumado a estar em Jerusalém. Mas Paulo não. Paulo era de Antioquia. E é interessante, queridos irmãos, olha só o que diz Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, me resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado na parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, ele comia com eles, mas se retirava quando alguém de Jerusalém estava observando. E Paulo era esse produto de Jerusalém, não era de Jerusalém, era de Antioquia. Então, quando ele foi para os gentios, ele foi sem inibição. Ele não foi como Pedro, ele foi sem inibição. Ele saiu sem preconceito. Ele foi com o coração aberto. E por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13, vai dizer: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. Romanos 11, 13, Gálatas 1, 15 e 16. Pedro nunca se tornou um evangelista mundial. Estava preso naquela cultura, estava envolvido naquela cultura muito particular e nunca se libertou dela. E as raízes do cristianismo ocidental estão em Antioquia, não em Jerusalém. Por isso que foi de Antioquia que Paulo saiu para propagar o Evangelho, propagando o Evangelho na Europa e, consequentemente, chegando até nós. Porque a visão de Deus é muito ampla.
Assim sendo, irmãos, eu quero destacar 3 aspectos que fazem diferença nesta igreja, que podem fazer diferença aqui também na nossa vida. O primeiro aspecto é que esta igreja era marcada pela transformação em Cristo Jesus. Era uma igreja que era verdadeiramente transformada por Jesus. Que tinham se encontrado com Jesus. Que tinham alcançado e descoberto em Cristo o sentido e a razão da vida. O texto diz, no versículo 19 de Atos 11, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Antioquia. As marcas da cruz estavam nessa igreja. Essa igreja estava fundamentada na cruz. A cruz estava nela e, portanto, ela era marcada pela ressurreição. Estava marcada pela presença de Cristo nela. Uma igreja transformada é uma igreja que é marcada pela presença de Jesus. Senão ela é um clube como outro qualquer. Ela é um ajuntamento como outro qualquer. Mas uma igreja que é transformada, ela é marcada pela presença de Jesus. E esta igreja ela foi marcada por isso. Queridos, se a nossa fé não custa algo, ela para nada contribui. Estamos vivendo tempos difíceis. A palavra de Deus diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você tem que salgar. Você tem que dar sabor. O sal dá sabor. Quem gosta de comer comida sem sal? Ninguém. Salgada também não, né? Mas sem sal, ainda. Eu não sei. Eu acho que tem que ser o ponto. Tem que ser o ponto. O crente é aquele que dá sabor à vida das pessoas. Logo que eu cheguei aqui ontem, o reverendo já estava aqui junto com o César, junto com outros irmãos aqui, distribuindo a cesta. Aí eu já também engatei. E aí a gente orou e você vê o sorriso no rosto das pessoas. E você lembra assim, eu sou sal. Eu estou dando sabor. Eu estou levando alegria. Eu estou levando contentamento. Igreja é isso, irmão. Igreja é envolvimento. Por isso essa igreja é marcada pela cruz. Vós sois o sal da terra. E se o sal não se for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta. Você também é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você não pode se esconder. Você é luz. Amém. Sabe para quê? O texto diz em Mateus: para que todos vejam as vossas boas obras. Vejam as vossas boas obras. E fazem o quê? E glorifiquem ao Pai. Amém. Preste atenção. O cristão, o crente em Jesus, ele não é salvo pelas boas obras. Mas fato é que todo aquele que se entregou ao Senhor Jesus, necessário é que pratique as boas obras. É só você ler Efésios 2, 8 e 9. E vai ler o 10 também. O 10 vai dizer isso. Que as boas obras foram feitas para que andassem nela. Para praticar. Então esta igreja é uma igreja marcada pela cruz de Cristo. É interessante que lá em Antioquia existia um centro de adoração aos falsos deuses, que eram cultuados com a prostituição durante os rituais. Agora imagine você num lugar onde reinava a depravação, a degradação espiritual, surgiu uma grande obra de salvação. Por isso que faz a diferença é a igreja sair ao encontro dos pecadores. Estamos vivendo tempos difíceis.
amigo cresceu comigo na igreja, leu muito, mas leu pessoas erradas e não se consagrou do jeito que era para buscar a palavra. Aí no encontro ele disse assim: está sabendo comigo brasileiros? Como assim? Não acredita mais em Deus? Sabe por quê? Você pode ler todas as literaturas do mundo, mas você tem que ler a Bíblia. Amém. A palavra. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe por que você tem que ler a palavra de Deus? Porque o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. O poder está na palavra. A palavra de Deus fala por si só. Ela alimenta a nossa alma. Por isso o inimigo fica furioso. Porque tem pessoas que se convertem só lendo a Bíblia. Você lembra de Augusto Cury, né? Augusto Cury disse assim: eu quero analisar esse homem. Ele era ateu. Eu quero analisar esse homem. Começou a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E ele se encantou com Jesus. E ele abriu o coração e hoje ele é um crente em Cristo Jesus. Porque a Bíblia é viva e eficaz. Então ali ele tinha esse centro de adoração, mas num lugar inóspito, um lugar ermo. A igreja fazia diferença. Assim diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação nos impulsiona a ir, a renovação nos impulsiona e nos condiciona à conquista. A renovação é a transformação, e a transformação nos faz olhar para os perdidos com um olhar de misericórdia. Irmãos, um cristianismo sem o Espírito Santo não contagia, não tem o mais de transformação. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Precisamos nos encher do Espírito. Crentes cheios do Espírito Santo sofrem mutação. Sofrem mutação. Metanoia, transformação. É isso que tem que acontecer conosco. Cada dia, todos os dias. Para se afirmar como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Então, querido, peça a Deus hoje: Senhor, transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Estava conversando com o pastor Écio e eu disse para ele assim: às vezes a gente se cansa de ficar toda hora dizendo assim para uma pessoa: poxa, você está subindo da igreja. Poxa, o que está acontecendo? Poxa, quanto tempo? Irmão, pensa comigo aqui. Crente cheio do Espírito Santo não precisa ficar dando esse tipo de trabalho, não. Você pode até ter problemas, todo mundo tem. E você procura a sua liderança para você poder pedir ajuda, correto? Mas como uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que está cheia de Deus. Amém. É uma igreja que está cheia de quê? De milagres. Então, o primeiro aspecto dessa igreja era que essa igreja verdadeiramente era transformada por Jesus. Você já fez uma pergunta assim? Eu sou transformado por Jesus. Transformado. Segundo aspecto dessa igreja. Essa igreja tem uma mentalidade internacional. Os judeus pregavam o evangelho apenas aos judeus.
Mas o texto diz que os cipriotas e os sirineus, judeus de fala grega, trazendo para o Evangelho uma visão ampla, uma mentalidade internacional, pregaram também aos gregos. Olha o que diz o versículo 19 e 21. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Irmãos, estar com os que pensam e amam, em grande medida, faz uma grande diferença. Alguém já disse que nós somos parecidos com as pessoas, ou com as 3 pessoas que mais convivem conosco. Né? Então é de fundamental importância saber com quem que você anda, com quem que você tem andado. Porque isso vai fazer uma grande diferença. Trazer uma consciência internacional para aquela situação foi importante. Vou explicar. Pois Deus, Ele nos guia dentro de uma estrutura do nosso pensamento, e foi a partir desse pensamento que Paulo foi enviado para a Europa e para nós. Que tipo de pensamento você nutre dentro do seu coração? Uma mentalidade internacional é ter uma visão além do nosso mundinho, é confiar no poder do Espírito Santo em quebrar as barreiras limitadoras ao nosso redor, é imaginar que podemos estar num lugar melhor, é poder ter a certeza de que um dia você e toda a sua casa servirão ao Senhor, e aquele teu vizinho, você vai ganhar para Jesus, e toda a sua pobre vai servir ao Senhor. Isso é uma mentalidade grande internacional. É fora do seu ciclo. E pelo nosso trabalho e contribuição vendo pessoas, ou ver pessoas indo para as nações, relegrar a nossa vida e expandir a nossa fé. Agora preste atenção. Eu ouvi um pregador dizer algo muito interessante. Eu tomei um susto. Ele disse assim: o diabo não é inimigo de Deus. O que você acha? Tomou um susto, o diabo não é inimigo de Deus. Aí depois ele explicou e eu entendi. E eu concordei com ele. Quem criou o diabo? Deus. Não tem nem como ele ser inimigo de Deus. Porque Deus é muito maior do que ele. Não tem como. Mas ele concluiu: o diabo é muito mais o nosso inimigo do que de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Pedro que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele sabe que contra Deus ele não pode. Ele pode contra mim e contra você. Sabe por quê? Martinho Lutero disse que o diabo para Deus é como se fosse um cachorro na corrente. Já viu quando você pega aquele cachorrinho aí dá a cordinha para ele. Ele vai, aí segura de novo e para. Ele é assim. Mas quem tem que encarar o diabo somos nós. E a gente só pode fazer isso, como diz a Escritura: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Maravilha, glória a Deus. É uma igreja de mentalidade internacional. Tinha a intenção de ampliar a tenda, de expandir, de crescer. Vamos avançar, vamos crescer, vamos alcançar. Ricos, pobres, preto, branco, pardo, todo mundo é bem-vindo à casa de Deus. A gente tem que ter uma mentalidade maior. O
diabo não pode prender você, o diabo não pode prender a sua igreja. O que faz uma igreja crescer é você ter uma mentalidade de expansão. Deus conta conosco para expandir. É essa mentalidade que tem que encher o nosso coração, a nossa vida. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto, o terceiro elemento desta igreja, que tem as virtudes do Espírito Santo e que tem fé, sabe qual é? Essa igreja tem homens e mulheres comprometidos e cheios do Espírito Santo. Amém. Essa igreja. Às vezes a gente esquece que nós somos um exército. Às vezes a gente esquece que nós somos um exército. Exército marcha para frente ou marcha para trás? É para frente. Exército marcha para frente. Você tem que ir para frente. Deus te chamou para você ir para frente. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto dessa igreja de homens e mulheres comprometidos e cheios do Espírito Santo na terra. O mais cristianizado do grupo de Jerusalém, ele era o tipo de homem que podia se alegrar com o trabalho do outro. Olha só o que diz o texto bíblico 22 a 25 do livro de Atos, capítulo 11. E chegou a fama destas coisas do que estava acontecendo lá em Antioquia. Olha aí, aos ouvidos da igreja que estava onde? Em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé. Aí o texto diz: e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para onde? Para Antioquia. Querido irmão, querida igreja, o teste e o sinal de um verdadeiro cristão é alegrar-se com o trabalho do outro. A igreja é cooperação, é se alegrar, é ajudar, é apoiar, é se colocar à disposição para fazer. Como tem sido difícil às vezes você contar com pessoas que parece que estão voando. Estão voando. Deus te chamou. Você é um braço forte de Deus aqui na terra. Por isso que eu gostava de pastor do Rio. Gostava. Agora eu estou lutando lá para arrumar um conselheiro para estar lá, para ensinar os meninos. A gente é um exército. Olha só o lema: construindo meninos para não remendar homens. Construindo meninos para não remendar homens. É melhor você construir um menino do que você remendar homem. A igreja está para frente. Você tem que andar para frente. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus não te assumiu, não. Jesus chamou você pelo nome. Meu filho, chamei-te pelo nome. Tu és meu. Glória a Deus. Fala assim comigo: eu sou de Jesus. Fala. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou... É Lázaro. Lázaro na glória. Já aqueceu, mas a música dele está aqui no nosso coração. Você é de Jesus. Você não é de mais ninguém. Você é de Jesus. Amém. Então, se comporte como tal. Vamos partir para cima. Ele estava interessado no reino, não em sua parte deste reino. Se a igreja tivesse enviado outra pessoa religiosa, legalista,
preconceituosas. Não daria certo, mas enviou um homem, diz o texto, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, chamado Barnabé. Vai, Barnabé, porque você é cheio do Espírito Santo e você é cheio de fé. Só você pode chegar lá e contagiar aquele pessoal lá a continuar firme na fé. Irmãos, precisamos de crentes assim, que encorajam, que acreditam nesta nova geração, que passam um legado de amor e dedicação à obra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo possui os pensamentos de Deus e por isso nutre em seu coração a alegria de ver o Evangelho da salvação alcançando os perdidos. O que nos alegra, irmãos, é ver as vidas se rendendo aos pés do Senhor, povoando o céu e esvaziando o inferno. Isso que alegra o coração do servo de Deus. Amém. E preste atenção no resultado desse trabalho esplendoroso. Olha o versículo 26 do capítulo 11 de Atos. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Os moradores de Antioquia viram Cristo na vida das pessoas. Olharam para a vida delas e viram a fé. O seu parente, quando olhar para você, ele não precisa saber que você é perfeito, você não é. Mas ele deve olhar para você e ele deve dizer assim: tem unção de Deus ali. Tem algo diferente ali no coração. Tem algo do céu ali naquela palavra, naquela oração. Os seus amigos também precisam ver isso na sua vida. Os moradores de Antioquia viram Cristo na vida daqueles irmãos. Eram reconhecidos por sua paixão e lealdade a Cristo. Jesus é o centro da vida e da fé daquelas pessoas. Aquela comunidade fazia diferença. Sendo parte do corpo, irmãos, do qual cada membro é parte uns dos outros, onde cada um tem uma função específica, a sua fé será despertada no exercício dos dons para a edificação, para a manutenção de todo o corpo, e em cada dom ou serviço dispensado por Deus, a sua igreja, temos a oportunidade de despertar a fé de Cristo no coração daquelas pessoas. Quando você exerce os seus dons para a presença de Deus. Foi o que o pastor falou aqui há pouco. Vem pregar, vem participar, vem se envolver, vem se lançar na obra de Deus. Sabe por quê? Isso é um exercício da fé, é a manutenção da fé. Quando o crente deixa de congregar, quando o crente deixa de colocar os seus dons a serviço do Senhor, certamente ele é um candidato a se esfriar na fé. Mas quando você se envolve, quando você se coloca a serviço de Deus, quando você coloca os seus dons estarem a serviço do Senhor, cada vez mais o Espírito Santo de Deus vai te enchendo e você vai sendo usado cada vez mais para a obra de Deus. Não tem matemática complicada nisso. Coloque os seus dons a serviço do Senhor. E que assim, irmãos, seja conosco. E faça essa pergunta: por que eu ainda não estou fazendo a diferença na igreja onde eu sirvo a Deus? Por quê? Você não está fazendo a diferença. Eu estou vendo pessoas aqui que entram aqui, ó. Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando.
Existe um caminho de excelência que Deus quer que todos os seus filhos usufruam. O Deus Criador é o Deus de abundância. A graça poderosa do Evangelho liberta o homem de toda a opressão. Estamos no caminho do aperfeiçoamento em Cristo. Temos em Jesus o maior tesouro que a vida pode nos oferecer, a salvação. Sua vida é para o louvor da glória de Deus. Liberte-se e viva a plenitude do Senhor em sua vida. Firme-se no Senhor. Você já tem as virtudes do Espírito Santo. Presta atenção. Você já tem as virtudes do Espírito Santo. Então, creia que Ele te levará mais longe. Amém? E que te usará mais nesse projeto encantador e nesse projeto amoroso. O texto de Lucas diz que eles, olha só, coloca lá o texto de Lucas. O texto de Lucas diz que eles receberam a ordem do Senhor. Depois eles saíram para a Betânia. Depois Jesus foi lá e abençoou a eles. E depois eles saíram de Betânia e voltaram para Jerusalém como? Cheio de grande júbilo. Amém. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Saia daqui hoje com um grande júbilo no seu coração. Amém. Saia daqui hoje dando um brado de vitória, dizendo assim: eu sou de Jesus. Eu participei de uma conferência essa semana que foi um divisor de águas na minha vida. Porque tem hora que você tem que gritar, porque tem hora que você tem que bradar, porque tem hora que você tem que pular, porque tem hora que você tem que mexer os esqueletos assim que funciona. Quando você vai fazer exercício físico, você acorda de manhã, aí você tem que dizer para o seu corpo, não é isso, Ulisses? Por isso está aqui, ó, ele entende esse negócio. Você tem que dizer para o teu corpo que você vai começar um movimento. Aí você rega para cá, vai para lá, chega para cá e vai dizer, começa a aquecer, começa a fazer e tal. Aí daqui a pouco você vai e começa a correr, começa a fazer as coisas. A vida espiritual é assim. Você tem que começar a dizer no teu coração: eu sou de Jesus, eu sou servo do Senhor, eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor. Hoje eu fui encarar o inferno no poder do nome de Jesus. É hoje, Senhor. Bota o joelho no chão, se levanta para a batalha, porque a Bíblia diz: nesta peleja você não tem que pelejar, eu pelejarei por vós. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Sai daqui hoje para ter servido. A diferença talvez esteja nisso. No Novo Testamento, você tem o Espírito Santo na plenitude. O Espírito Santo em você. Entendeu? No Antigo Testamento, você tem o Espírito Santo. Mas na plenitude, o Espírito Santo em você. Antes do Pentecostes, os discípulos possuíam o Espírito Santo. Mas depois do Pentecostes, o Espírito Santo possuía eles. Você vai sair daqui hoje possuído pelo Espírito. Amém. Você vai pedir a Deus. Continuando as chances. Ele pagar por isso. Que Deus abençoe. Amém. E você receba essa palavra. E quando eu voltar aqui, pastor, que eu espero não demorar muito, você esteja diferente. Deus não é limitado. Ele é ilimitável. E Ele tem mais para cá. Amém. Amém, querido. Amém. Eu posso
Então ficou aí um negócio aqui. Aproveitar logo o espaço. Cadê o microfone? O microfone aqui do pedestal. Você fica no pedestal? Você souber, cara? Souber. Adoro. Bota mais só para ele. Do violão. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas quebrantados e me enviou e a curar os quebrantados de coração. Foram abençoados, irmãos? Amém. Valeu a pena ter vindo? Amém. Então, quem não veio, não perde. Quem não veio, vem. Na verdade, nós
que recebemos. Então eu recebi tudo. E espero que você também tenha recebido do Senhor. Amém. É verdade? Que Deus abençoe. Então, quando o computador trava, isso é prova que nós precisamos comprar algo melhor para a igreja. Tá? Então a gente precisa, a igreja precisa, nós precisamos. Travou, uma capeta meteu o pé no freio ali, mas Deus soltou o cabo da nau. O cabo da nau está dentro de nós. Né? Aquele cara mentiroso que falou sobre nau, né? Então, irmão, que lindo, que maravilha. Deus é o nosso Pai. Eu confio em Deus, eu amo com Deus, eu caminho com Deus, a igreja caminha com Deus. Por isso que existe pastor. Pastor para ensinar você a andar na direção correta. Por isso que a Bíblia diz, fere o pastor, o rebanho se perde. Então todos que pregaram aqui, ensinaram a igreja o caminho correto. Pastor Valdeci, pastor Monique, pastor Edson, hoje, tá? Venha para a ceia de mim, vai ser uma bênção, tenho certeza disso, ok? Vai ser maravilhosa a sua presença, convide pessoas para que estejam aqui e Deus vai nos abençoar. Nós vamos cantar um cântico de adoração. Você então poderá agora contribuir, entregar o dízimo, entregar a oferta, você poderá fazer isso, ok? Entrega o dízimo. No final do culto, a irmã Ana vai estar lá na porta para você dar a sua oferta para comprar mantimento. Meus irmãos, está sendo maravilhosa a nossa experiência com Deus. Maravilhosa. Ontem cheguei aqui cedo, né? Tinha 80 pessoas na rua aguardando abrir os portões. Quando abrimos os portões, as pessoas entram. Todas elas recebem oração. A gente ora, a gente abençoa. E é um momento muito especial para a igreja. Você então deve contribuir. Faça o seu Pix. Né? Eu não dou meu Pix para ninguém. Mas tem um malandro aí que sempre me liga assim, pastor, dá o seu Pix. Aí eu falei para ele, o que eu falei para você? Vou mandar o Pix, que ele está pedindo o Pix já há 10 anos, eu mando para ele, mas ele nunca dá nada. Aí mandei o Pix e ele falou assim, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu quero obrigado, não quero nada, foi o Pix que ele falou que eu me dá. Então eu não acredito nisso. Eu vou pregar na igreja, aí os malandros me chamam e falam assim, pastor, deixa o número do seu Pix. Eu sei que ele vai enviar. Você, então eu não peço, mas você pode fazer o Pix para a igreja, para a quarta igreja batista. Amanhã eu digo pagar pedreiros. Vence a quinzena dos pedreiros. Amanhã. Eu tenho certeza que Deus já abençoou. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida que Deus já abençoou. Deus é o nosso Pai. Tá? E nós não vamos parar. Porque nem o leão parou a igreja. Tem um hino que mentiroso, esse camarada falou que Deus fez o leão jejuar. Né? Leão jejuar. Deus disse que o leão toca. Não toca de Daniel, não. Mas vocês estão acompanhando aí. Vocês acompanham gente na África falando que é Daniel e pulou no safari, foi destruído. E outro falando que era Jonas, pulou no lugar onde tinha crocodilo, o crocodilo arrebentou, comeu ele. Vocês estão acompanhando? Acho que vocês estão acompanhando. Acompanha isso aí. Deus vai fazer leão, gente. Deus só olhou para o leão. O leão fez o quê? Deitou. Entrega o dízimo, entrega a oferta, entrega a primícia. Com certeza. Deus tem algo novo para você. Vamos cantar esse canto. Você precisa de cartão. A pastora Fabiana está aqui para atender você. Vamos cantar sentados, todos irmãos. Depois nós vamos orar. O Senhor
Amém. Deus abençoe. Quero chamar o pastor Lúcio, que está lá atrás, o pastor Lúcio Davi, que vai encerrar orando. Muito obrigado porque você veio, obrigado porque você orou, obrigado porque você contribui, obrigado porque você está sempre aqui atendendo ao convite do pastor, ao desafio pastoral. Pastor Edson, muito obrigado pelo irmão ter sido instrumento de Deus para trazer bênçãos para todos nós. Obrigado também, meus irmãos, ao pastor Dominique e outros pastores entre nós. Que Deus abençoe cada irmão e que vocês possam ir para casa com a paz de Jesus Cristo. Tá bom? Pais, queridos, oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esses dias de festividade, tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui na Quarta Igreja Batista e ainda que o Senhor há de fazer. Senhor, obrigado pela vida do pastor Edson. Amém. É notório ver o crescimento, ver a unção, a ousadia que o Senhor tem derramado na vida do teu filho. Amém. Senhor. Continue abençoando ele, continue abençoando cada irmão aqui da Quarta Igreja Batista, cada família, a família pastoral. Senhor, nós te agradecemos nessa noite porque o Senhor encheu o nosso coração de alegria e nós estamos saindo aqui da igreja, da casa do Senhor, muito alegre. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Queremos, Senhor, guardar a tua palavra que foi apregoada nessa noite, ó Deus, no nosso coração.
ó Deus, para que nós não venhamos, Senhor, pecar contra o Senhor. Continue nos instruindo e nos abençoando, no nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus o Pai, repouso sobre nós aqui, sobre o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. E o povo de Deus aqui presente disse: Amém. Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Que Deus guarde a todos nós. Que Deus proteja a todos nós. Estarei à porta para me despedir dos irmãos e até domingo, se Deus assim permitir. Amém. Sorria, vocês estão loucos. Mas eu vou pra mim, por favor.